Então tá, vamos começar falando sobre o tabernáculo, porque são essas algumas coisas juntas que formam a religião judaica. Quer dizer, o livro de Êxodo e o livro de Levíticos, eles falam de muitas coisas. Por exemplo, tá o tabernáculo, mas tem também o sacerdócio, tem as ofertas e tem o calendário. Então são três coisas que trabalham juntos, ou seja, o tabernáculo é o local onde que Deus era adorado, onde que, né, eram feitas as ofertas. Então havia todas as regras acerca das ofertas que eram feitas no tabernáculo. Então sem o tabernáculo não poderiam ser feitas as ofertas, né? E vice-versa, sem ofertas não poderia haver o tabernáculo. Porém, precisava também dos sacerdotes, quer dizer, sem sacerdotes não poderia haver as ofertas e não poderia haver tabernáculo. Então está tudo interligado. E o calendário são os dias que haviam as reuniões, onde que todo o povo que morava, né, em toda a terra tinha que viajar, principalmente os homens tinham que viajar até Jerusalém 3 vezes por ano, que era principalmente na época relacionada com a colheita do trigo. Começava na época de plantar, vamos dizer assim, arredondando, né, tentando dizer de uma maneira mais simples. E aí depois vinha a festa de Pentecostes, que era quando começava a colher, e depois no final da colheita, aí tinha a última festa. Tá, aí... Luciana, o meu esposo está gravando e aí depois dá para passar a gravação para as irmãs, caso vocês queiram escutar mais devagar e fazerem as anotações, tá bom? Ótimo, porque nós estamos anotando, não está dando para ir, porque está indo muito rápido, mas tudo bem. Tá. Mais devagar. Tá, ótimo. Eu vou procurar falar mais devagar e explicar, né, melhor. Por isso também eu estou assim usando outras palavras para falar a mesma coisa, né? Sim. A bateria. Ah, tá, esse aqui não precisa. Então, nessa página número 158 na Bíblia de Estudo Pentecostal, temos duas fotos. O tabernáculo vista geral e a vista interior do tabernáculo. E embaixo tem uma que é um esquema, né? Um esquema onde tem só as linhas. Interessante que foi exatamente o mesmo desenho que eu usei aqui no meu estudo em alemão. Então, o de cima temos o quê? Temos uma cerca em volta de todo vamos dizer assim, todo esse complexo. Essa cerca ela tem a sua importância também, a gente vai ver. E aí tem o altar do sacrifício e tem a pia de bronze. E o próprio tabernáculo, né? Está tudo ali. Vamos ler então Êxodo 29, versículo 44. Quem poderia ler? Como é que você faz? 29. Isso, Êxodo 29, 44. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos para que me administrem o sacerdócio. Tá. Então, é um versículo introdutório dessa lição que fala sobre... desculpa. Eu fiz um erro, cometi um erro, peguei a apostila errada. Estava olhando para uma e olhando a outra. Não, calma lá, que é outro versículo. O versículo é Êxodo 25, versículo 8. É só um pouquinho para frente, né? Ou para trás. Um pouco para trás. 25, versículo 8. Êxodo 25, 8. E me farão santuário
Isso. Então, nós vamos ver que esse santuário, esse tabernáculo, ele era uma representação do céu. Tá? Nós vamos ver isso, que Deus falou para Moisés fazer tudo conforme o modelo que ele viu em cima do monte. Então, em cima do monte, Moisés viu uma parte do céu. E essa parte do céu também foi vista pelo apóstolo João. Ele fala depois nós vamos ver um versículo que ele fala sobre isso, que ele viu o tabernáculo de Deus, né? Onde Jesus estava. Estudar sobre o tabernáculo nos ensina sobre o céu. E crer em Jesus, que representa o tabernáculo, nos permite entrar no céu, né? Porque nós vamos ver que muita coisa no tabernáculo e no sacerdócio representa Jesus, simboliza Jesus. Então, a primeira coisa que Deus deu no livro de Êxodo para o povo foi a lei. A lei foi a primeira coisa. Então, e a segunda coisa foi o tabernáculo. Então, como é que essas duas coisas se complementam? Como é que a lei e o tabernáculo se complementam? Porque a lei serve, como nós vemos em Romanos, explica, para o reconhecimento do pecado. Né? E o tabernáculo, ele servia para as pessoas se reconciliarem com Deus. Então, primeiro tem a necessidade do reconhecimento do pecado, para que depois as pessoas possam fazer alguma coisa contra esse pecado. E isso que é, né, os sacrifícios que Deus ordenou no tabernáculo, sacrifícios que eram feitos ali. Então, por isso precisava o tabernáculo para as pessoas se aproximarem de Deus, uma vez que elas percebiam que eram pecadoras, né? É uma sequência lógica. Porque Deus queria morar no meio do seu povo. Por isso que a gente leu o versículo ali, 25, né? De Êxodo 25, 8, que fala isso, né? Que Deus iria morar no meio do seu povo. Só que para ele morar no meio do povo, não poderia haver a questão do pecado. Né? O problema do pecado teria que ser resolvido, porque Deus não mora no meio de pecadores. Então, para isso ele deu o tabernáculo, para que as pessoas entendessem como Deus é santo, através dessas três partes, né? E tem o pátio exterior, e tem o santo, o lugar santo, e tem o santo dos santos, né? O lugar santíssimo. Então são três partes, ou seja, são como se fossem 3 degraus no caminho da presença de Deus, para poder se aproximar de Deus. Glória a Deus. Então não é bem assim, de qualquer maneira, que se achegamos na presença de Deus. Exatamente. É um processo, né? É um processo que tem um início, uma continuação até a presença perfeita. Então, em Hebreus capítulo 10, versículo 1, quem é que poderia abrir? Hebreus capítulo 10, versículo 1.
Sim, irmã. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, podem aperfeiçoar os que a eles se achegam. Então, aqui fala das sombras, né? A lei, ou seja, a lei se refere aos escritos de Moisés. Geralmente, quando fala lei no Novo Testamento, está se referindo aos escritos de Moisés. Então, tudo que Moisés escreveu, ou seja, a religião judaica, né? Porque, como eu falei antes, tudo isso é parte da religião judaica. Êxodo e Levítico são os livros que explicam detalhadamente como a religião judaica funciona. Então, aqui diz que são sombras. Sempre quando eu penso na palavra sombra, nesse sentido bíblico, eu penso numa figura que, quando eu era criança, em alguma reunião na igreja, foi mostrado de uma cruz que lança uma sombra. E essa sombra ela vai, né, para trás, porque a luz está do outro lado. Então, a sombra é o Antigo Testamento. Jesus, ele está no meio, entre o Antigo e o Novo Testamento. E a luz é a situação que nós temos hoje, que é a presença de Deus pelo Espírito Santo. Que hoje nós vivemos a realidade, não a sombra. A sombra, ela é parcial, ela ensina um contorno da realidade, mas ela não é a realidade. Então, esses sacrifícios que eram feitos, esse tabernáculo e tudo isso, era uma representação, era uma cópia do céu, não uma cópia exata, mas uma cópia humana, uma cópia limitada das coisas celestiais. E para quê? Para que nós entendêssemos as coisas celestiais melhor. E quando Jesus veio e morreu na cruz e ensinou, aí nós viemos a entender o significado dessa sombra. E existem 2 capítulos no Novo Testamento que falam sobre o tabernáculo, que são os capítulos Hebreus 9 e Hebreus 10. Então, nesses 2 capítulos explica a questão do tabernáculo. Interessante que 16 capítulos no livro de Êxodo são utilizados para explicar o tabernáculo. 16 capítulos. E Hebreus, capítulo 9 e capítulo 10, são 2 capítulos, explicam o tabernáculo para nós que vivemos na época do Novo Testamento. Que o tabernáculo, ele simbolizava Jesus Cristo. E os seus seguidores eram simbolizados pelos sacerdotes. Isso a gente vê em 1 Pedro 2,9 ou em 1 Pedro 2,4, fala sobre isso, que nós somos uma nação sacerdotal. Quer dizer, nós somos os sacerdotes e Jesus, ele é o sumo sacerdote. Isso também fala em vários versículos no Novo Testamento. E Jesus também, ao mesmo tempo, foi simbolizado pelo tabernáculo. Por que o tabernáculo era importante? Por muitos motivos. Um deles é uma língua. Não, como é que fala? Uma espécie de idioma. Por quê? Porque no Novo Testamento existem várias palavras que a gente não conseguiria entender se não existisse o tabernáculo. Por exemplo, aspersão de sangue, propiciação, arca do concerto, o véu do templo, éfode, bode expiatório. Então, aqui foram algumas palavras que eu citei que a gente, no Novo Testamento, a gente não entenderia se não existisse o tabernáculo, né?
se não existisse o tabernáculo, essas palavras não existiriam e, portanto, a gente não conseguiria entender o ministério de Cristo. Então, o tabernáculo, ele cria um vocabulário específico que ajuda a gente, ou viabiliza a gente entender o Novo Testamento, entender o que Jesus fez. Né? Glória a Deus. E todos os objetos, todos os sacrifícios, as cerimônias que eram feitas ali, apontavam para atributos e também para a obra redentora de Jesus. Isso nós lemos em Colossenses 2,17. Jesus é o Cordeiro de Deus, o único sacrifício que de fato agradou a Deus. É o único mediador entre Deus e os homens. E ele é o sumo sacerdote que intercede por nós diante do trono de Deus. Isso está escrito em Hebreus 4, versículo 14 e seguintes. Em Apocalipse, existe um versículo que fala isso, que o tabernáculo é uma figura do céu, o que ela representa o céu. Por exemplo, tem a questão das lâmpadas do candeeiro, né, daquelas 7 lâmpadas que haviam no tabernáculo. Isso está em Apocalipse 4, versículo 5. E tem também o altar do incenso, é referido em Apocalipse no capítulo 8, versículo 3. E também a Arca da Aliança, em Apocalipse capítulo 11, versículo 19. Esse seria importante a gente ler. Quem é que poderia abrir? Apocalipse 11, versículo 19. Apocalipse 11, versículo 19. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Então, a gente vê que o tabernáculo, ele está no céu, e Moisés viu esse tabernáculo lá no alto do Monte Sinai, e aí ele recebeu a instrução de fazer uma cópia desse tabernáculo ali no deserto, né? Uma cópia transportável, por isso que chama tabernáculo, porque era transportável, era uma tenda transportável, toda desmontável, e os levitas, eles carregavam essas peças, essas varas, esses tecidos, eles carregavam cada vez que tinha que ser desmontado e montado em outro lugar, quando o povo peregrinava pelo deserto. Já estamos sentindo a presença de Deus aqui. Aleluia, glória a Deus. Que bênção. Então lê lá também, irmã Luciana, fazendo o favor, Hebreus 9, 24. Isso. Porque Cristo não entrou nunca no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus.
Glória a Deus. Então, aqui no finalzinho eu falo aqui, para comparecer por nós na presença de Deus. Por que ele fala isso? É porque o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos uma vez por ano para representar o povo, né? Ele representava o povo lá no tabernáculo, no Santo dos Santos. E aqui está escrito o quê? Que Jesus, ele não entrou no tabernáculo feito por mãos humanas, mas ele entrou no tabernáculo que era o tabernáculo original, que está no céu, né? Para ir na presença de Deus nos representar. Então a gente vê que a mensagem do tabernáculo está de novo aqui, que era um local onde o povo era representado perante Deus. E agora Cristo faz isso, ele nos representa perante Deus. Então, o tabernáculo por fora, ele era coberto com diversas peles de animais, e então essas peles de animais elas eram bastante rudes, né? Porque, claro, tinha que defender o tabernáculo contra talvez alguma coisa, contra o vento, contra a chuva. Então eram peles de animais que fazia a camada mais externa. E então essas peles elas não eram muito bonitas, mas porém dentro do tabernáculo era muito bonito, tudo cheio de tecidos coloridos, de azul, de vermelho, de púrpura e de ouro. Então por dentro ele era muito bonito. Então esse também, mais uma vez, é um exemplo de Jesus, porque Jesus, como homem, ele foi sofredor, né? Isaías 53, versículo 2, fala sobre isso, que as pessoas não viam beleza exterior em Jesus. E, quer dizer, né, humanamente falando, Jesus era uma pessoa normal. Ele não foi visto como filho de Deus pela sua beleza exterior. A Bíblia nunca fala isso. Mas a beleza de Jesus estava onde? Claro, no poder dele como filho de Deus, né, na luz espiritual que ele tinha, na glória que ele tinha, dentro dele, no ser dele, no espírito dele. Então, quem reconhece a Jesus como filho de Deus, ele recebe todas essas coisas, ele conhece Jesus deste lado, do lado bonito dele. E muitas pessoas que não conhecem Jesus acham que Jesus era uma pessoa qualquer, né? Porque olha apenas o lado exterior dele. Então, de novo aqui, o tabernáculo simboliza Jesus, aponta para Jesus, ensina acerca da pessoa de Jesus. Vamos passar, glória a Deus, para a primeira parte do tabernáculo, a primeira divisão dele, que é o pátio exterior. O pátio exterior. Nesse pátio exterior tem dois objetos, que é o altar do holocausto, altar, né? Altar de ofertas queimadas. E tem a pia de bronze. Vamos para o altar. O altar era a primeira coisa, né? Porque se a gente estudar, nós vamos ver que só havia uma entrada nesse complexo aí, como é que dá para chamar isso? Enfim, esse pátio cercado por esta cerca, né? Só havia uma entrada. Essa entrada estava bem, se a gente olhar no desenho, seria do lado esquerdo, né? Ou seja, seria bem na frente. Só tinha uma entrada. Todas as pessoas tinham que entrar por ali. Então, a primeira coisa que qualquer pessoa via quando entrava era o altar. Era o primeiro passo, por assim dizer. Como eu falei antes, são passos para se chegar na presença de Deus. Então, o primeiro passo era o altar. Nesse altar
eram queimados tudo que tinha que ser queimado, né? Os animais ou as partes dos animais, porque existiam muitos tipos de sacrifícios. Isso nós vamos estudar numa outra parte, numa outra lição. Existiam muitos tipos, então existia o holocausto, era um tipo, onde era queimado o animal todinho. Né? Era um tipo, mas existiam outros tipos onde era queimado só algumas partes do animal. Então, onde era queimado só a gordura, ou enfim, só alguns órgãos dos animais eram queimados, e o resto não era queimado, né? Então, No caso, esse altar aqui do primeiro, ele não era queimado um animal inteiro. Era outro tipo de sacrifício, né? não, irmã, nesse altar eram feitos todos os tipos de ofertas queimadas. Ah, sim. Né? Seja agora do animal inteiro ou só parte dele. Eram tipos diferentes, mas todo tipo de oferta queimada era ali, naquele altar. Né? O altar do holocausto, né? Isso, altar do holocausto, né? Apesar de que holocausto significa isso, significa queimar totalmente. Mas existiam outros tipos de ofertas que não eram holocaustos, que eram ofertas onde só uma parte do animal era queimada. Então, mesmo assim, era feita nesse altar, mesmo que ele se chama altar do holocausto, mas era feito todo tipo de ofertas. Quer dizer, em alemão chama Brandopferaltar, ou seja, o altar aonde são as ofertas queimadas. Altar das ofertas queimadas. Né? Acho que explica um pouquinho melhor, né? E o sangue dos animais sempre sempre tinha que ser retirado do animal. O animal nunca podia ser sacrificado com o sangue dentro dele. Sempre tinha que ser escorrido o sangue. Isso era uma regra muito, muito, muito forte que Deus tinha dado, inclusive tinha dado até para Noé, né? Deus tinha dado essa regra de não comer o sangue. Quer dizer, quando se matava o animal, o sangue tinha que ser escorrido. E quando se matava um animal para comer, então o sangue tinha que ser derramado no chão. E quando se matava o animal para o sacrifício, então o sangue ele era recolhido e jogado em volta do altar, aspergido em volta do altar. Glória a Deus. Então, esse altar ele era feito de bronze. Uma palavra bem importante. Bronze, a gente vai ver em diversas ocasiões na Bíblia. E muitas vezes está ligado ao quê? Está ligado ao julgamento. Julgamento é simbolizado. O bronze simboliza julgamento. Né? Por exemplo, Jesus, quando João viu Jesus com os pés como bronze, né? Então, isso está falando do quê? De julgamento. Então, aqui o altar de bronze fala de julgamento. O que é o bronze? Porque algumas vezes, em algumas traduções, ao invés de bronze, se usa a palavra cobre. Ou em outros versículos, se usa a palavra cobre. Porque naquela época não havia, talvez, a definição de bronze não era tão, vamos dizer assim, matemática como hoje. Porque o bronze ele se compõe de 60% a 85% de cobre. E de ali uns 15% de estanho. Então o bronze ele se compõe de vários materiais, mas sempre em maior parte de cobre. E por isso que às vezes em algumas traduções se fala de
o altar de cobre, em algumas traduções. Mas ele quer dizer a mesma coisa. Ele quer dizer o bronze, né? O bronze, porque ele tinha aquela cor amarela, aquela cor meio, às vezes, um pouco avermelhada, dependendo da quantidade de outros materiais que eram misturados ali quando se fazia. Sim. É. Era 60% de cobre? Entre 60% a 85%. Ok, eu sei. Isso. Então, esse era o primeiro local que as pessoas tinham que passar para o processo, né? Fazer o processo de reconciliação, o processo de reconciliação com Deus. Primeiro passo era o quê? O sacrifício. O que fala o sacrifício? Fala de julgamento, né? O altar de bronze. O bronze fala de julgamento, então por que o animal ele era morto? Era um sinal de julgamento do pecado. As pessoas traziam os animais como um reconhecimento de pecado, um reconhecimento de que havia um problema, né, no relacionamento com Deus, de que algo não estava bem. Então isso era um julgamento. Quando se fala fulano, quer dizer, quando Deus mostra para uma pessoa que ela é um pecador e ela quer fazer alguma coisa, então ela tem que ali, eles naquela época faziam isso, aquele sacrifício naquele altar de bronze. E isso representa o quê? Representa quando a gente percebe que é pecador e entrega a vida para Jesus. Isso é entregar a vida no altar, significa o quê? A gente se consagrar para Jesus, a gente morrer simbolicamente na conversão, a gente morre, né? Morre para o velho homem, morre para os nossos desejos carnais, morre para si mesmo e a gente se oferta a Deus, a gente oferta a si mesmo para Deus. Né? Aleluia. E o fato desses sacrifícios serem feitos diariamente, porque pelo menos 2 sacrifícios por dia eram realizados, de manhã e de tarde. Então está mostrando o quê? Alertando o povo o tempo inteiro acerca do pecado. O tempo inteiro, aqueles sacrifícios levavam a mensagem para as pessoas: cuidado com o pecado, é necessário se reconciliar, é necessário obter o perdão. Era uma mensagem não verbal, uma mensagem simbólica que havia naqueles sacrifícios. E uma grande mensagem que existia nesses sacrifícios é que a necessidade do derramamento de sangue para o perdão. A irmã poderia ler Hebreus 9, 22, por favor? Hebreus 9, 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificaram com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, está muito claro, o derramamento de sangue é necessário para a remissão. O sangue inocente tinha que correr para que o pecador pudesse obter o perdão. Mesmo que naquela época, não, como é que eu vou explicar isso? As pessoas levavam o cordeiro era morto e as pessoas recebiam o perdão, mas não todas as pessoas recebiam o perdão. Isso a gente vê no exemplo de Saul, né, que fez lá, matou, fez uma quantidade imensa de sacrifícios
mas não recebeu o perdão. Né? Por quê? Porque o fato de trazer um animal para o tabernáculo para ser sacrificado era para ser um sinal do arrependimento. Um sinal do arrependimento. Levar o animal era um sinal do arrependimento. Então, pessoas não arrependidas, mesmo naquela época, elas não recebiam o perdão. Pessoas que levavam o animal, que pecavam, mas não estavam arrependidas. Elas faziam aquilo apenas por uma obrigação, por um dever religioso. Então, essas pessoas não recebiam o perdão. Isso não está escrito assim diretamente, mas apenas faço isso para a gente entender o processo do perdão. Por isso Deus falou, melhor obedecer do que sacrificar em um dos livros do Antigo Testamento. Né, porque a gente pensa, puxa, mas Deus gostava dessa matança de animais? Deus, ele ficava contente de ver lá um animalzinho inocente morrer? Não, não é isso. Temos que entender claramente, Deus não fica contente quando um animal inocente morre ou qualquer pessoa inocente morre. Deus não fica contente com isso. Então a morte do animal apenas simbolizava o arrependimento da pessoa. Era esse que era a vantagem, a necessidade de levar e sacrificar um animal, para representar a conversão, o arrependimento, a tristeza, né? O que é o arrependimento? É a tristeza por haver feito uma coisa errada, ou haver feito um pecado, haver feito algo que foi contra a vontade de Deus. Então, demonstrando isso de modo concreto, levando um animal, cujo sangue era derramado, para que ficasse claro essa mensagem, que o derramamento de sangue era necessário. E isso se realizou em Cristo. Pausa para. Alô? Pronto. Voltou. Que bom, glória a Deus. Pastor, então tem certos sacrifícios que o pecador faz que o Senhor não perdoa? Por quê? Por causa que talvez não se arrependeu? Como que seria isso? Porque de Saul ele não aceitou o sacrifício de Saul. Se arrependeu, então. Então, os sacrifícios, quer dizer, que espécie de sacrifícios a gente faz hoje? Né? Quer dizer, esses sacrifícios que eram feitos naquela época, eles não têm mais validade nenhuma para nós. Nenhuma. Se alguém fizer um sacrifício de animal hoje, matar um animal, queimar ele, oferecer ele para Deus, então isso é uma blasfêmia, uma ofensa. Por quê? Porque Deus ordenou que se matassem os animais como uma figura, como um símbolo de Jesus. Só que Jesus já veio, então não há mais necessidade, ou é ilógico, a gente simbolizar algo que já aconteceu. Entendeu? Sim. Né? Era uma preparação. Aqueles animais que eram mortos, eles eram mortos como uma preparação, ou seja, para que as pessoas entendessem a vinda de Cristo. Mas como Jesus já veio, então não há mais necessidade de preparar as pessoas para a vinda física de Cristo. Só há necessidade de preparar as pessoas para a vinda espiritual de Cristo no coração. Mas isso não é feito por sacrifícios de animais, né? E esses sacrifícios simbolizavam o sacrifício também de nós mesmos. Quando a gente aceita Jesus, a gente está se entregando, por isso a gente fala,
Tu quer entregar a tua vida para Jesus, né? Então essa que é a oferta que nós hoje fazemos, entregar a nossa vida para Jesus. É o que também, de modo similar, era o que acontecia naquela época. As pessoas iam fazer a oferta e com isso elas estavam dizendo para Deus, demonstrando o interesse, o amor que eles tinham para com Deus, através das ofertas. Então hoje, como é que hoje a gente faz uma oferta? Está escrito que as ofertas são o quê? Através dos nossos lábios. Dos nossos lábios nós fazemos sacrifícios de louvor. Ou seja, a gente sacrifica a nossa própria vida com palavras. Ou seja, quando a gente fala assim, Jesus, a minha vida te pertence. Então, com isso, a gente está fazendo um sacrifício com palavras, entregando a nossa vida para Jesus. Né? Aleluia. Glória a Deus. O segundo objeto que havia lá, o segundo móvel, vamos dizer assim, apesar de que não é uma palavra perfeita, mas enfim, era um objeto, tipo um móvel, que era a pia de bronze. Pia de bronze. E ali os sacerdotes deveriam lavar as suas mãos e pés quando vinham trabalhar. No Novo Testamento, a água sempre é um símbolo da palavra de Deus. Isso nos ensina o quê? Nós somos sacerdotes, então o que os sacerdotes faziam, nós temos que fazer. Só que, claro, simbolicamente. Então eles se lavavam sempre, quando iam fazer alguma coisa. Trabalhar para Deus. Qualquer coisa que fossem fazer para Deus, tinham que se lavar. Então a mesma coisa nós. Quando nós vamos fazer qualquer coisa para Deus, o que nós temos que fazer? Se preparar na palavra, né? A água é símbolo da palavra. Lembra quando Jesus lavou os pés dos discípulos? O que ele falou, né? Pedro disse, então, lava-me também o peito e a cabeça. Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra. Então, a nossa limpeza está na palavra. Por quê? Porque a gente vai lendo a palavra e com ela vai aprendendo melhor como ser um cristão mais perfeito. Deus vai mostrando, né? Então, isso é a purificação. A gente deixa o pecado, não é um processo automático, mas que está em aprender a saber o que é pecado, o que não agrada a Deus, cada dia mais e obedecer. E isso acontece pela palavra. Estudar a palavra. Glória a Deus, né? Então a gente quer servir a Deus, sempre ler a Bíblia, sempre estar em contato com a Bíblia, sempre comer a palavra, e ela vai nos purificar para que a gente não chegue na obra de Deus com as mãos impuras, com os pés impuros. Quer dizer, em outras palavras, o que seriam as mãos impuras? No Novo Testamento, as mãos impuras são um símbolo de uma vida que está, vamos dizer assim, com falhas, porque Jesus lavou os pés dos discípulos. Mas por que Jesus precisava lavar os pés dos discípulos? Quando Pedro disse, então lava o meu peito e a cabeça, o que Jesus disse? Não. Ele falou, não, tu não precisa lavar o peito e a cabeça. Por quê? Porque já está limpo. Mas então se ele já estava limpo, por que Jesus queria lavar os pés? Porque os pés estavam sujos, mas o peito e a cabeça, quer dizer, falando simbolicamente, já estavam limpos. Então os pés é o quê? Limpar os pés são as falhas, os erros que a gente faz. Né? Pecados não, porque crente não deve pecar. Isso é uma palavra que está muito clara. Quem vive pecando não o conhece, não é que? Nunca ouviu nem o conheceu. Então o crente não vive pecando, mas o crente comete falhas. São coisas diferentes. Pecados
o crente não pode cometer, mas o crente comete falhas. Tá? Falhas não são pecados, são coisas diferentes. Quem quer saber o que é pecado, tem que olhar em Gálatas 5,19. Não é isso, Beth? Ou é Efésios 5,19? Eu sempre troco. Né? Que fala as obras da carne. Eu acho que é Gálatas, né? Gálatas. As obras da carne. Então ali está muito claro que quem pratica tais coisas não herdará o reino de Deus. Então são os pecados. Os pecados. Agora, existem coisas que crentes fazem que não tiram a salvação. E são as falhas, né? O peso e as falhas. Mas isso não tira a salvação, mas tem que ser limpado. Tem que ser purificado. O crente ele não pode continuar falhando. Ele não pode cometer uma falha e continuar sempre falhando. Não pode. Ele tem que eliminar as falhas. E isso que é a palavra de Deus, né? Nos ajuda a eliminar essas falhas. Glória a Deus.